Olá, meu nome é Diarney, nós somos alunos do terceiro período em administração e faremos um debate acerca da ética e suas relações sociais baseadas no livro Ética e Vergonha na Cara, escrito pelos professores Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho. Sejam muito bem-vindas, meninas, ao nosso debate. Falem um pouco sobre o livro, por favor. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 9, que é chamado Corrupção e Família, que a gente vai abordar a questão da influência da família na formação do caráter e da educação do indivíduo. Sério, a família em geral participa desse processo de construção dos valores sociais? Sim, a família participa. A família tem um papel fundamental nessa construção, não só de valores sociais, mas também de toda a ética moral de convivência em sociedade. A família é o primeiro grupo de contato de uma criança e ela tem total responsabilidade sobre a formação da criança, de caráter como pessoa. E como isso acontece, por exemplo? Como a família molda o caráter de um ser humano? A família deve fornecer bons exemplos de conduta moral e ética, sempre prezando o bem-estar social de um todo, ou seja, eu vou agir não só pensando em mim, mas em todos. E sempre corrigindo, né, a criança, mostrando qual que é o caminho certo a se seguir. Certo. E quando isso não acontece? Quando a família não cumpre esse papel em fornecer bons exemplos de ética e moral, como fala o professor Cortella, acaba acontecendo a corrupção. Entendo. Corrupção você trata no sentido, por exemplo, vamos fazer as coisas por rival, vamos comprar o coleguinha, vamos fazer, sei lá, as coisas que não são certas, assim, como na política, no nosso cenário brasileiro acontece, por exemplo. Não, é a corrupção como um rompimento do papel de formação de caráter do indivíduo, no caso da criança. Isso é grave? Isso é muito grave para a nossa sociedade? Bom, gente, é muito grave, porque quando ocorre a corrupção no ambiente familiar, causa desordem, o cinismo, a indisciplina, a criança ela vai crescer com a personalidade, vamos dizer, errada, aprender a coisa errada. Então, assim, é necessário que a família cumpra esse papel para não interferir lá na frente no futuro da criança, interferir nos ambientes sociais, como trabalho, escola, futuramente faculdade. Então é sempre bom a família ter esse papel assim, todos os dias em casa, para não impactar de forma negativa em outros ambientes de convívio social. Entendo. Isso funciona exatamente como, por exemplo? Bom, sociologicamente, nós convivemos com diversos grupos sociais ao longo de toda a nossa vida. A família, a igreja, o trabalho, a escola. E a escola também é um dos mais importantes grupos de formação de caráter e de construção social do indivíduo. E no Brasil, por exemplo, uma criança passa cerca de 12 anos na escola. É muito tempo. E é um dos mais importantes grupos sociais. E ainda assim, eles têm certas limitações comparadas com a família. Certo. A escola, então, ela pode pelo menos suprir o papel da família nesse processo de formação social? Não, de forma alguma. A família, ela tem o papel principal. Não pode ser substituída aquela relação hierárquica pais, filhos, escola. A escola é um papel complementar, porque a escola vai fornecer conhecimento, experiência, vai mostrar o que é certo e errado. Mas é questão da correção, quando o indivíduo rompe com as condutas éticas, vem do berço, vem da família, explicar o que é certo e errado e ter aquele papel de conhecimento também e correção quando necessário. Na prática, no cenário brasileiro atual, isso acontece? A escola consegue ser complementar ao trabalho da família? Bom, segundo Cortella, não. Há atualmente uma crise no sistema de ensino fundamental. Por exemplo, por várias famílias, por N motivos, eles não conseguem estar presentes na vida da criança, do indivíduo.
e eles não conseguem ensiná-las, passá-las os valores sociais e a cultura acerca da ética vigente na sociedade. E pela pouca presença dos pais ou de um adulto responsável na vida da criança, o primeiro contato dele vai ser com alguém adulto, né? Vai ser na escola. Sim. E a escola, a professora não tem essa autonomia suficiente para transmitir ou construir a base da ética que devia ser passada, né? Que isso é responsabilidade função da família. família. A questão da coerção, né? Nós falamos sobre autonomia aqui. Até que ponto essa autonomia existe dentro da nossa sociedade? Então, é importante deixar alguns conselhos. Segundo Freud, a civilização é aquilo que impõe regras de convivência. Autonomia é você ter liberdade de fazer o que você quer dentro do pacto de convivência. Então, ele acredita assim: a civilização tem as regras, a autonomia é ter liberdade. Então, essas duas juntas, vocês podem se manifestar livremente, porém com duas vertentes, o conhecimento e a coerção. E essas vertentes permitem que o indivíduo tome as decisões corretas a partir de bons exemplos familiares que devem manter o bom estado de ética e harmonia social perante a sociedade. Isso se resume naquelas famosas expressões populares: fulano foi criado assim, o pai deixa fazer, a mãe deixa fazer. É mais ou menos dessa forma que funciona, né? Exatamente. As informações, os valores, o conhecimento transmitido de geração em geração é fundamental para a manutenção de valores éticos e morais, porém a descrença de que os valores já não perduram e as tradições se perdem com o tempo, fazem com que apenas o mecanismo de manutenção de status social e econômico voltado a uma moral consequencialista do que a sustentação de uma vida orientada por princípios morais de convivência. Claro. Para encerrarmos então aqui a nossa conversa, o que seria isso, sustentar uma vida orientada por princípios morais de convivência? Sustentar uma vida orientada por princípios morais de convivência é equilibrar o bem-estar individual e social, ou seja, agir não só pensando em mim, mas no todo social. E também essa coisa de fazer as coisas não só pensando na consequência, fazer o que é certo por uma questão de consciência mesmo, sabe? De ética, né? Isso, o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. E educar a criança assim, e corrigindo e dando exemplos. Claro, só assim se constrói uma sociedade melhor. Obrigado pela participação, foi um ótimo bate-papo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.